e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra, a aflição das nações com perplexidade, o mar e as ondas bramindo. O coração dos homens desfalecerão por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. Versículo 27. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Repete comigo, olhai para cima. E levantai a vossa cabeça. Fala assim, levantai a vossa cabeça. Porque a vossa redenção está próxima. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Esse texto está dizendo do final dos tempos. É uma profecia sobre os últimos dias. E quem está dizendo aqui não é um pastor qualquer, é Jesus, falando a respeito da segunda vinda dele. Jesus, ele diz aqui, e eu separei no versículo 24, porque ele fala aqui uma profecia sobre Jerusalém, que está se cumprindo desde 70 anos depois de Cristo. Na verdade, Jerusalém já estava sendo dominada pelos romanos, mas ainda era território judeu, território deles. 70 anos depois da morte de Jesus, cumpriu sua profecia. E Jerusalém foi destruída, assolada. O templo foi destruído. O templo onde Jesus ia lá pregar, o templo de Herodes, reformado por Herodes, foi destruído. 70 anos depois. E o povo judeu foi disperso. Muitos foram dispersos. Até 1948. Quando de fato a ONU reconheceu. Olha só. 1941. Vocês ouviram falar das Cruzadas? Quem já assistiu o filme das Cruzadas? Já assistiu Cruzadas? Quem assistiu o filme Cruzadas? Eu não acredito que vocês não assistiram Cruzadas. Não sei, não assistiu, vocês fazem um dia vocês assistir, que é bom, tá? Filho. Cruzadas. É com aquele ator que fez Piratas do Caribe, Orlando Bloom. Filme muito bom. É. Mentiroso, mas é legal. Mas o Cruzadas relata um pouco, de uma maneira poética, que é um filme, né? Mas relata o período que ocorreu das Cruzadas. As Cruzadas era quando a Igreja Católica, através do papado, enviava guerreiros para Jerusalém para dominar a cidade santa, para pegar de volta o território onde Cristo viveu e morreu, da mão dos árabes, que dominavam lá. Teve a grande batalha de Saladino. Nunca ouvi falar sobre Saladino. Saladino é bom, com rúcula, essas coisas assim, gostoso. Mas Saladino foi um grande general, um grande rei árabe. E viveu em guerra. Até que dali Israel ficou fragmentado, Jerusalém ficou fragmentado, os palestinos, que são de origem árabe, tomaram uma parte, até 1948, quando a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, reconheceu e homologou o Estado de Israel. Houve guerra, e Israel venceu a guerra de maneira milagrosa. Israel é um Estado recém-criado, apoiado pelos Estados Unidos e a OTAN, e aí de repente, caças inimigos caíam, tanques inimigos eram parados e os inimigos saíam correndo. Sobre isso, vocês vão ver o que eu estou falando. Mas eu não quero falar sobre história hoje. Eu quero falar sobre profecia. Cumpriu-se a profecia. Israel voltou a ser Estado, mas até hoje existe parte palestina e a parte de Israel. Vocês viram o que aconteceu agora, né? No final do ano passado, quando o Hamas se levantou e fez ataques contra Israel. Israel revidou e hoje Israel está dominando novamente o território palestino e vai dominar. E vai chegar ao ponto que vai se cumprir a íntegra disso quando Jesus voltar. Até lá, Jerusalém vai ser pisoteada pelos gentios. Vão viver no meio de Jerusalém. A cultura israelense, ela foi toda
pervertida por causa das nações, da influência das nações. Existe o judeu ortodoxo, que ele não crê que Jesus é o Messias, mas respeita Jesus como um profeta, como um rabi, como um mestre, mas adora a Deus, segue a Torá, que nós já estudamos aqui sobre o Pentateuco, amém? Sobre a Torá. Mas ele não se rende a Jesus, mas ele cumpre a Torá. Nós fizemos aqui um ato de dizimar e ofertar, e talvez você tenha muito desejo de prosperar, de seus negócios expandirem, mas não dizima, não oferta. O judeu, ele dizima até da cebolinha que ele planta no quintal da casa dele. E eu estou falando isso porque eu quero encher os cofres da igreja? Não, eu quero gastar o dinheiro que vocês colocaram comigo. O dinheiro que nós vamos gastar ele com almas, nós vamos gastar fazendo estrutura para que as pessoas venham adorar Jesus. É isso que vamos fazer. Vamos ajudar pessoas. Glória a Deus. Agora, entenda uma coisa. A profecia foi se cumprindo. E aí logo depois ele fala, então isso está acontecendo. Está acontecendo. Jerusalém ainda está sendo pisado por gentios. Não está 100% clube de judeus. Não. E olha o que ele diz: e haverá sinais no sol. Será que nós temos visto, quando ele diz sinais no sol, na lua e nas estrelas, ele fala sobre o céu? Será que nós temos visto muitas coisas acontecendo? Fenômenos naturais? Nós temos visto o clima mudando consideravelmente uns anos para cá. Ah, pastor, mas aí você vai falar para mim que o aquecimento global, que é o que causa essa bagunça toda, que um buraco na camada de ozônio, que foi se desenvolvendo por causa da poluição, do desmatamento, isso é profecia? Claro que é. Claro que é. Só tem buraco na camada de ozônio para cumprir a profecia. Porque os homens saem destruindo tudo. E ele vem dizer que o problema é o aerosol do mundo. Queridos, as profecias estão se cumprindo. A gente que nunca para para prestar atenção. Nesse momento tem várias profecias se cumprindo. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. A gente que briga de ser crente. A gente briga. Mas estão se cumprindo as profecias. Hoje Jesus voltou para várias pessoas que perderam sua vida. Voltou para o jovem, enquanto nós estamos indo lá para a tia Deusinho, morrer a velha Deusinho e ressuscitar, nasceu uma nova Deusinho. Morreu um jovem no acidente de moto. Jesus voltou para ele hoje. E como ele estava? Não sei. Jesus pode voltar para mim aqui agora. Nós temos visto pessoas, ministros, morrendo no altar. Jesus voltando para eles ali. Jesus pode voltar para mim agora. Ou pode voltar para mim, eu sair daqui amanhã, eu não sei. O certo é que ele voltará. E todos nós teremos que nos encontrar com ele. E ele deixou as profecias para que a gente não fosse pego de surpresa. Pastor, quer dizer que você vai falar o dia antes ou outro de maneira nenhuma. Mas eu sei. E depois nós vamos ver o texto que ele mesmo disse sobre a palavra da figueira. Só você observar. Mas lembra que ele disse aqui que o sol, a lua, o mar. Vamos no versículo de novo para você entender o que eu estou falando. E haverá sinais do sol e na lua e das estrelas, e sobre a terra a aflição das nações, com perplexidade, o mar e as ondas do granizo. Fenômenos naturais. Fenômenos naturais. O clima se modificando, bagunçando, misturando tudo. Os seres humanos sendo afligidos por vírus, por doenças que até então não se ouvia falar. Algumas criadas por homens e outras que se modificam geneticamente, evoluem, parecem até pokémons. Mas o fato é que a profecia está se cumprindo. E nós temos visto o clima mudando. Nós temos visto a terra tudo sendo bagunçado. Doenças. Amados, a profecia começou a se cumprir. Os últimos dias, o período dos últimos dias começou quando a profecia de Joel capítulo 2, versículo 28 se cumpriu em Atos 2, 17.
de Joel, capítulo 2, versículo 28. Amanhã nós teremos o eclipse do sol. Aleluia. A lua, o sol vai se transformar. Lua de sangue. Olha lá. 28, por gentileza. Vocês viram que a Carla está querendo tomar o lugar de vocês no dia livre, né? Fez videozinho, tá lá no computador. Você viu, né? Está estagiando, é verdade. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens verão visões. Isso era algo muito raro. Somente os profetas, alguns chamados de videntes, porque nem todo profeta era vidente, nem todo profeta era vidente. Tinha o profeta que era vidente, ou seja, que tinha visões, e tinha o profeta que recebia a palavra do Senhor, mas não via. Então você vai ver que em alguns lugares, alguns profetas eram chamados de videntes na Escritura, porque eles viam, tinham visões. Mas isso era um fato. Aqui nessa cidade tem um profeta, não naquela cidade não tem um profeta. Mas lá em Atos, capítulo 2, versículo 17, quando cumpriu-se a palavra que vocês conhecem, que aquelas 120 pessoas estavam reunidas num lugar, e soprou um vento impetuoso, e foi visto como labaredas, como chama de fogo sobre suas cabeças, e eles foram batizados no Espírito Santo e falaram novas línguas, e a partir dali, todos nós podemos ter acesso a visões, a sonhos, a interpretação de sonhos, a falar línguas diferentes, todos nós. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Não tem mais porção, ele é derramado. Nós não temos mais acesso porque nós não buscamos como deveríamos. Porque se nós buscarmos, o acesso está liberado. Está tudo liberado na faixa. É a gente que não vai buscar. A gente que não acessa. Open. Não tem? Antigamente a gente gostava de festa que era open bar. O Espírito Santo está tudo liberado. Nós não buscamos como nós deveríamos buscar. E aí, cumpriu-se a profecia. E agora ele fala no versículo 26, que por causa desses sinais, o coração dos homens desfaleceu por medo da expectativa desse dia. Eu vos pergunto, fala com alguém sobre o Apocalipse. Jesus está voltando. Misericórdia. Existe uma curiosidade, um espanto no mundo sobre a palavra final do mundo. Eu não sei de quando você é, qual a sua idade, talvez você seja novo como eu, mas falava-se que quando chegasse o ano 2000, o ano 2000 é o fim do mundo. Fazem filmes sobre o fim do mundo, escrevem livros sobre o fim do mundo. Todas as religiões ou correntes filosóficas falam sobre o fim do mundo. O fim do mundo é algo que é uma incógnita, uma curiosidade e um espanto para toda a terra. Jesus já disse isso. Nós estamos no final dos tempos, filho. É notório. Todo mundo sente que alguma coisa vai acontecer. Até aqueles que dizem que não acreditam em Deus. Até a ciência fala que a terra está caminhando para a sua extinção. E o mundo vive com medo. Com medo. Só que interessante que a gente tem medo do fim do mundo. Mas não tem medo do que vem depois do fim. O problema não é o fim do mundo. O problema é o que vem depois do fim. O problema não é a sua morte. É o que vem depois da morte. E aí, como eu disse aqui esses dias atrás, e se tudo isso que nós temos pregado for uma simples corrente filosófica, se tudo isso que nós temos pregado for uma balela, uma história de carochinha, uma fábula, queridos, o que você tem a perder? Você conduziu seus filhos no caminho de retidão? Você tem buscado viver sendo uma pessoa melhor? Você sabe que todas as leis da terra
elas têm como base a Bíblia, mesmo aqueles que não acreditam nela como um livro sagrado. Por que as pessoas, se você conversar com qualquer pessoa, pega um ateu ou um filósofo e fala para ele assim: ei, é certo cometer adultério? Não. Tem que ser fiel. Roubar dos outros pode? Não pode roubar também. Por quê? Matar? Exige justiça com as próprias mãos? Eu posso? Mentir? É certo mentir? Não. Mentir é errado, mas por quê? Porque Deus disse. Mesmo que ele não reconheça, é porque Deus disse que ama. O mundo todo vai se encontrar com o Senhor. Os que creem e os que não creem. Nós vamos nos encontrar com Jesus. E aqui o X da questão é o que eu pedi para você repetir. Porque Jesus disse que então, quando essas coisas estiverem acontecendo, e a humanidade estiver vendo esses sinais acontecendo na natureza, nas nações, em Israel, e as pessoas com medo desses eventos, ele disse: vocês vão olhar para cima. Mas tem acontecido algo diferente. Os dias estão se abreviando, os sinais estão acontecendo, é notório e claro, e a igreja que está olhando para cima, está olhando para a terra. Nós sabemos, só não aceite Jesus voltando. Sua mente, por mais às vezes entorpecida que ela esteja com esse mundo, dentro de você, você sabe que alguma coisa vai acontecer. E ele disse no versículo 28, e quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça. Eu me lembro do salmista falando assim: eleva os meus olhos para o longe, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas não, na hora que a coisa aperta, a gente olha para a terra e sente que aperta mais porque a gente está pegado nessa terra. Mas, queridos, Colossenses capítulo 3, me permitam ler esse texto com vocês. Colossenses capítulo 3. Olha o que é para nós estarmos fazendo, que Jesus já nos orientou, e o apóstolo Paulo revestido do Espírito Santo, aleluia, o mesmo que foi derramado. Colossenses capítulo 3. Paulo escreve à igreja de Colosso, que era uma igreja forte, ativa, um local próspero, e ele diz assim: então, se ressuscitaste com Cristo, o que aconteceu hoje, aconteceu na minha vida, na sua vida, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas, afeiçoai-vos. Começa a ter gosto pelas coisas que são de cima, ter prazer nas coisas que são de cima, carinho, afeto pelas coisas que são de cima. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima e não as que são da terra. Está aqui o problema. O nosso problema está aqui. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, e logo depois fala assim: mas para vocês que estão ligados, não é nem como ladrão, não. Mas a igreja parou de vigiar. Alguns vigiam a vida dos outros. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor virá nas nuvens do céu, amém? Então a igreja está para lá olhando, está esperando Ele. A gente está displicente vendo as coisas aqui. E a gente perdeu o gosto pelas coisas do céu. A gente começa a gostar mais do copo que para botar água do que daquele que fez a água para a gente beber e não morrer de sede. A gente começa a gostar mais das coisas que são daqui, se afeiçoa mais com as coisas que são daqui do que das coisas que são do céu. E a nossa vida começa a ser ditada pelas coisas que são da terra. E a gente vai perdendo o foco. A gente já não olha mais para cima.
Aí quando a gente vê um problema, a gente já não fala mais, Deus, socorre-me. A gente pensa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Quando vem uma ofensa, a gente desaba, a gente não firma, porque a gente não fica com os olhos ligados no céu, a gente fica aqui na terra. Eu não consigo, não, mas não tem jeito, mas não dá, desse jeito não dá. Porque nosso olhar é terreno, está aqui. Sabe, queridos? Eu te pergunto, e eu quero que você responda para você mesmo, com coragem. Com coragem, por favor. Responda para você. Se hoje Jesus chega para você e fala assim, R$2 é um presente misterioso. Jesus vira para você e fala assim, eu resolvo todos os seus problemas aqui. Todos, você não vai ter mais problema nenhum aqui. Mas eu te rejeito. O que você escolhe? Talvez agora na emoção, no calor do momento é fácil falar. Não, eu escolho a presença de Deus. Mas lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, ele diz que quem perseverar até o fim será salvo. Nós temos aberto mão. Porque a gente quer resolver os nossos problemas. A gente quer resolver os nossos problemas. A gente quer saciar a nossa vontade carnal. A gente quer ser crente, adorar Jesus, mas a gente quer resolver os nossos problemas. Você só pensa na vida, não tem problema. Na Nova Jerusalém você não tem problema. E o grande lance da coisa é adorar Jesus aqui. Não tem problema. Porque na eternidade não vai ter problema. Quem perseverar até o fim é adorar Jesus aqui quando a ansiedade está no topo. Mas você fala, Senhor, no céu não tem ansiedade. Eu te adoro mesmo no meio da ansiedade. É adorar Jesus na hora que o boleto está vencendo e você está lá contando moeda para pagar. Fala, Jesus, no céu não tem boleto, eu só preciso disso aqui, mas eu te adoro aqui. É na hora que a mulher briga com você, de você, ninguém não briga. Eu falo, Senhor, eu te adoro mesmo com o coração partido, mesmo nervoso, eu sou teu, eu vou te adorar aqui, sendo falho, pecador, lutando contra essa troça, essa carne, mas eu estou aqui te adorando, porque no céu não vai ter carne assim, não vou ter pecado, no céu seremos puros, o corpo transformado. É olhar para o seu guarda-roupa e falar, Senhor, eu não tenho uma roupa que eu queria, mas fala, Senhor, eu só preciso disso aqui. É adorar Jesus na doença. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Mas nós temos facilidade de aceitar o bem de Deus, né? Deus é maravilhoso, a irmã contou um testemunho aqui, glória a Deus. Mas se ela tivesse sido assaltada, Deus deixou de ser Deus? Hein? Deus está preocupado com joia? Deus está preocupado com o seu dinheiro? Entenda uma coisa, hoje eu estava conversando isso lá no batismo, eu já falei isso, vou falar de novo, talvez você não entendeu, vou falar mais uma vez. Deus não tem pena de você, Deus não tem dó de você, não tem dó de mim, não tem peninha de mim não, Ele é um pai, pai não tem dó não, pai tem amor, incondicional. Dó não. O pai, ele ama quando está abraçando, fazendo carinho, rindo. Mas o pai ama quando ele tem que dar uma chinelada também. Ele não dá chinelada, mas ele tem que dar, porque ele ama. O pai que ama, que abre a carteira e fala assim, filho, vai lá, compra lá. É o mesmo pai também que fala assim, não vai comprar. O mesmo amor. O pai, quando o filho está sentindo dor, e o médico fala que a única solução é levar para uma maca, uma cama, para o centro cirúrgico e abrir a barriga dele. O pai não pensa que vai ter um bisturi cortando uma barriga, que vai ter um objeto introduzido dentro de uma criança. Ele pensa o seguinte, tem que tirar a dor desse menino, tem que fazer cirurgia. Ele não tem dó. Ele tem receio, preocupação, temor. Ele tem zelo, mas dó não. Porque depois que fizer a cirurgia, ele pede o filho dele sarado.
Deus é um Pai que não tem dó de mim, não tem dó de você. Ele te fez a imagem e semelhança dele. E Jesus está falando para a humanidade. Quem tem ouvido os ouços dos espíritos da igreja, um dia ele voltará. A sua alma sente isso. Amém? Se sente. Se sente. Ramires foi comigo ontem em São Mateus, e eu falei com ele dentro do carro assim, falei assim, desde criança, eu sinto saudade de um lugar que eu não sei onde é que é. Mas eu sinto saudade. É uma loucura, eu tenho 40 anos de idade. Às vezes nem eu mesmo acredito que eu tenho 40 anos de idade, inclusive. Parece que eu tenho medo, sabia? Mas eu tenho 40. E eu continuo sentindo a mesma saudade às vezes. Às vezes eu estou sozinho, eu fico olhando para um lugar assim. Parece que eu sinto um cheiro que eu não sei o que é. Um desejo por uma terra que eu não sei onde é. Eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Sempre senti. E você sempre sentiu também. Mas nós estamos olhando para as coisas da terra. Agora é hora de olhar para o alto. Sabe? Queridos, na parábola do filho pródigo, a Bíblia diz que o pai viu de longe quando o filho estava vindo. Por que você acha que o pai viu quando o filho estava vindo? Porque todo dia, toda oportunidade que ele tinha, ele olhava para a direção da estrada para ver se o filho estava voltando. Será que nós temos olhar para o céu? Mas não, deixa eu voltar, Jesus. A gente está preocupado com as coisas aqui da terra. E eu sei, eu não estou sendo demagogo, não, porque eu me preocupo também. Eu me preocupo demais também. O pai tinha as coisas para fazer, ele tinha que cuidar da fazenda. Mas eu consigo imaginar e conjecturar como o pai está lá e mexe no gado, mas daqui a pouco ele lembra do filho, ele volta lá e vai olhar para assim. Não vê ainda. E ele volta e faz alguma coisa. É assim quando a gente está esperando, queridos. O problema é que a igreja não tem esperado mais o seu Senhor. E a gente ficou relaxado. Não tem problema. Vai ter dia que você vai estar só no pó da gaita. Vai ter dia que as coisas não estão dando certo. Você vai estar embolado nos seus negócios. Ou porque você tomou a decisão errada. Ou porque você administrou mal. Ou porque te trapacearam. Ou porque aconteceu alguma coisa. Não importa. Vai ter dia que você vai estar enfiado no choro, na sua angústia. Não importa. Lembra-te que Jesus vai voltar. Levanta a sua cabeça, olha para o céu e fala: o Senhor já está vindo, Jesus? Ainda não? Tá bom, eu vou continuar aqui, Senhor. Vai ter dia que você vai estar feliz, rindo, que o seu filho vai estar batendo na sua conta. Glória a Deus, aleluia. Mas para um pouquinho e fala assim: Jesus, o Senhor está vindo? Está vindo aqui? Eu vou aproveitar. Mas olhe para o céu. Volte a olhar para o céu. Porque os sinais estão acontecendo. Isso ninguém pode negar. Aqui em Colossenses 3 ainda, ele diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Querido. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a saber, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Nós temos buscado resolver os nossos problemas, satisfazer as nossas vontades e ter dinheiro na conta. Mas nós não temos mais olhado para o céu. Pastor, eu não posso construir uma casa melhor, não posso, pode. Só não para de olhar para o céu. Só não para de olhar para o céu. O livro de Neemias diz que quando eles estavam construindo o muro, eles tinham uma colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. E eles construíram um muro vigiando. E a Bíblia diz ainda, nesse texto, que muitas vezes, quando uns estavam construindo, os outros estavam olhando para ver se o inimigo não vinha. Mas nós temos ficado displicentes.
Os sinais estão aí. É hora de olhar para o céu. É tempo de perseverar até o final, tem que estiver aguardando. E para finalizar, volta no texto que eu disse em Lucas aqui no começo. Lucas 21. Jesus deixa uma parábola. Por que a gente clama para que as pessoas sejam batizadas? Para que as pessoas venham na igreja, estejam vindo nos cultos, estejam participando, porque senão, queridos, as coisas aqui da terra engolem a gente mesmo. Vou falar mais para você, se você estiver esperando você ter tempo, ou te sobrar um tempo para fazer a vontade de Deus, primeiro já está errado com duas coisas. Primeiro, porque não vai te sobrar tempo, porque você vai consumir todo o seu tempo. E a outra, porque Deus não se alegra, não se agrada, não aceita sobra. Quando sobrar um tempinho, Deus sabe, pastor, que eu estou orando para acertar minha vida, para sobrar um tempo para eu fazer a vontade de Deus. Não vai fazer, e se fizer, Deus não se agrada, porque Deus não aceita sobra. Deus não quer sobra. A primícia, o primeiro, é irmão, porque a amizade é isso. Lembra do culto do amigo, do ano passado? Não existe amizade de um lado só. Não adianta você falar assim, eu sou amigo do fulano de tal, o cara não está nem para você, você fala com ele, não fala com você, você faz alguma coisa e não retribui, não é seu amigo não. Amizade, a definição da palavra amizade é retribuição. É quando tem o mesmo sentimento, as mesmas atitudes. Quer dizer então que Jesus nos chama de amigo e vai morrer numa cruz e não tem coragem de fazer um sacrifício por ele. A salvação é pela graça, não é nada que você faz não. Eu estou falando de amizade. E aí ele fala assim para finalizar, versículo 29. E falou-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, às vezes, e por vós mesmos sabeis que o verão está. Ou seja, hoje você tem um monte de informação, mas naquele tempo, para eles conhecerem as estações, eles olhavam para as plantações, eles olhavam, agora é tempo disso aqui, então eu sei que está chegando o verão, eu sei que está chegando a primavera, mas eles tinham que observar. Jesus está dizendo assim: eu estou deixando sinais, eu estou mostrando para vocês as estações mudando, é só você enxergar, é só você ficar atento. E ele diz assim: assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. E a confirmação que eu tive para essa palavra foi quando o Léo cantou aquele louvor: tudo pode passar, tudo pode mudar, mas ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E tomai cuidado com vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos. Nosso coração está vivo sobrecarregado de excesso, ou de alegria, ou de tristeza, ou de desejo, ou de cobiça, ou de pecado. E ele diz ainda: e embriagueis, e em cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Ninguém vai ter desculpa. O Evangelho já foi pregado em toda a terra. Ninguém vai ter desculpa. Eu vou trazer uma mensagem aqui muito breve, que chama-se Os Indesculpáveis. Está lá em Romanos. Ninguém tem desculpa para dizer que não ouviu falar, que não sabia. Ninguém. O próprio Deus faz isso para deixar todo mundo sem argumento. Eu tenho aprendido com Deus algumas coisas. Eu tenho buscado ser um líder de acordo com aquilo que eu acredito, com o exemplo de Jesus. Eu disse que eu sou perfeito, mas Deus ele faz assim: você quer? É isso? Toma, faz. E ele, através das nossas atitudes, ele mostra para nós mesmos que na verdade não era aquilo que nós queríamos. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã.
Tia Deusinha tem 75 anos, mas hoje morreu um menino novo. Tia Deusinha teve a oportunidade de ser batizado e outros aí estão morrendo sem essa oportunidade. Perdão, tiveram a oportunidade e não se renderam. Eu não sei o que você tem olhado, como tem estado a sua vida, mas comece a olhar para o alto. Volte a olhar para o alto. Para de olhar para a terra. As coisas da terra vão ficar aqui. Você só tem essa vida aqui na terra. Esse problema tem praia de vaidade. Não vive mal com a sua esposa, não. Não vive mal com seus filhos, não. Porque você só tem essa vida aqui para amá-los. Na Nova Jerusalém, na eternidade, a Bíblia diz que não vai ter esposa, não vai ter filho, todos nós seremos como nós. Eu não consigo te definir como vai ser, porque eu ainda não cheguei lá. Mas eu sei que vai ser muito bom. Não vai ter pecado. Só não ter pecado. Vocês já viram o meu problema com o pecado, né? Eu faço direto, não vai ter pecado. Que Deus, maravilha. O pecado me faz muito mal.